Bom dia, pessoal. Esperando aqui algumas pessoas entrarem. Oi, pessoal. Bom dia. O meu nome é Luana Dandara. Eu sou repórter e hoje eu vou entrevistar a enfermeira e vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio, Lívia Belucci, de 35 anos. Essa entrevista não é só uma forma da gente entender melhor pelo que estão passando esses profissionais em meio à pandemia, como também agradecer toda essa categoria. Hoje, dia 12 de maio, é comemorado o Dia Internacional dos Enfermeiros. Então, o Jornal Dia decidiu fazer essa live como uma forma de homenagear os enfermeiros, não só do estado do Rio, representados pela Líbia, como de todo o mundo. Eu queria lembrar a vocês que o Jornal Dia ele está promovendo lives semanais aqui no perfil do Instagram sobre assuntos variados, sempre muito interessantes, então vale acompanhar. E quem quiser mandar pergunta aqui para a Líbia, depois a gente vai ter um tempinho para ler os comentários de vocês. Deixa eu aqui chamar a Líbia. Oi, Líbia. Olá, Bom bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu quero começar te agradecendo por você ter topado participar dessa live e, claro, parabenizar você e todos os enfermeiros por essa data importante. Obrigada. Líbia, queria começar te perguntando como geralmente vocês celebram esse Dia Internacional dos Enfermeiros? O que estaria acontecendo se não fosse essa pandemia? Né? E emendando a pergunta, o que vocês vão nesse período de isolamento social? Você conseguiu me ouvir? Sim. Então, como que vocês celebrariam hoje essa data e como vai ser celebrada hoje? Então, Luana, gostaria também de parabenizar todos os enfermeiros que estão nos assistindo, toda a classe trabalhadora da enfermagem, técnicos, auxiliares de enfermagem, os nossos alunos da enfermagem, né? E hoje nós estaríamos celebrando com a abertura da semana, né, na Associação Brasileira de Enfermagem, que terá uma mesa virtual. E a gente faz palestras, encontros, eventos, festas, mas infelizmente por conta da questão da pandemia, a gente está muito limitado, né? Então serão feitas as aberturas, as palestras, através de lives, né? Através da própria internet. E hoje, às 17 horas, o sindicato tem uma live junto com a categoria que será transmitida ao vivo e a gente vai ter um novo evento. Legal, entendi. Pessoal, a Líbia, ela é enfermeira há 18 anos e trabalha na UPA da Penha em plantões noturnos, não é isso, Líbia? Isso, trabalho na UPA da Penha e no SAMU Rio de Janeiro. E ela também, ela é vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio. Então, ela faz visitas semanais às diferentes unidades de saúde conforme as denúncias que ela recebe dos enfermeiros. É, então, eu queria que você contasse um pouco o que mudou na sua rotina depois que o coronavírus começou aqui no estado. Como têm sido as suas jornadas de trabalho? Elas aumentaram, se tornaram mais intensas? Como é que tem sido isso? Depois do coronavírus ficou tudo muito complicado, tanto no sindicato, né, quanto no meu local de trabalho.
No sindicato, a gente acaba que fica limitado, né, por conta que tem o isolamento social, e ao mesmo tempo que tem o isolamento social, que acaba fechando tudo e que realmente acaba fechando, né, o cerco até judicial para que a gente possa agir, a gente tem uma demanda 10 vezes maior do que a gente tinha. Então está bastante complicado, mas de qualquer forma a gente está indo para a base, a gente está entrando com os processos de forma virtual, né, para poder responder à categoria. A gente vem ganhando várias liminar. Infelizmente, caçaram uma liminar nossa na semana retrasada, que foi a liminar que afasta os trabalhadores do grupo de risco, que são gestantes, hipertensos, diabéticos, o que é muito grave para a enfermagem, porque nós já temos mais de 20 mortes. E se esses trabalhadores do grupo de risco não continuarem afastados, eles podem ser mais expostos e morrer também, como os outros colegas, Uhum. né? É, E lá no meu local de trabalho, a sobrecarga está muito grande, porque os pacientes dobraram, minimamente dobraram, né? Fora a questão da contaminação, né? Que eu me contaminei. E aí, quando a gente fica fora do serviço, a sobrecarga para quem está lá é muito grande e todas as complicações diárias. você se contaminou quando? Como é que foi essa? Você teve a confirmação pelo teste? Sim, eu tive. Essa questão do teste é um outro problema muito grave, porque nós, os trabalhadores da enfermagem, os trabalhadores da saúde em geral, no Rio de Janeiro, nós não estamos tendo direito a fazer o teste. Na rede federal está complicado, na estadual está complicada e na municipal também, fora a rede privada. Então a gente não está tendo acesso ao teste. Só que eu participei de um projeto que está acontecendo lá na UFRJ. Fiquei 3 horas na fila, mas foi uma fila que pelo menos surtiu efeito. Porque o que a gente tem medo, né, é de contaminar os nossos parentes, os nossos filhos, a mãe, né? Então a gente precisa saber se tem ou não o vírus para tomar os certos cuidados, devidos cuidados. E aí eu fui testada na UFRJ e realmente positivou. Uhum. E isso foi há quanto tempo? Como é que você fez quando deu positivo? Você saiu, se isolou dentro do quarto? Como é que foi isso? Sim, tem 2 semanas que eu saí do isolamento, eu fiquei 14 dias sem ver, né, sem ter contato, na verdade, direto com meu filho e com minha mãe. O que foi muito ruim, porque nesse período ele completou 4 anos. Então foi muito triste, né, pra gente como Uhum. mãe ter que ficar longe, é muito complicado. E como tem sido a rotina lá na UPA da Penha? Você acredita que você deve ter pego provavelmente nesse ambiente de trabalho? Tem Sim. aumentado muito o número de casos lá nessa UPA e nas unidades de forma geral? Com certeza. Eu acredito que tenha pego sim no ambiente de trabalho, porque na minha casa, na minha família, as pessoas que eu convivo diretamente, ninguém teve coronavírus, né? Então não tem outra opção que não seja no trabalho. E o número de Uhum. casos, ele triplicou. As internações dobraram. Então a gente já tem que escolher quem vai botar na cadeira, quem coloca na cama, quem vai para o oxigênio primeiro, porque a demanda é muito grande e a unidade não dá vazão. Não é só na UPA Penha, são todas as unidades de pronto atendimento, né? Porque é um tamanho menor, tem menos quantidade de oxigênio, tem menos leitos, e não é um hospital de grande porte, né? Eles ficam ali Uhum. até conseguir uma transferência. E a gente espera agora com a abertura dos hospitais de campanha, se é que realmente vai abrir com condições dignas de atendimento para os pacientes, que diminua, né, a superlotação nas unidades de pronto atendimento. Você citou que a gente já está tendo que escolher, né? Que vocês já estão tendo que escolher os pacientes. Como é que fica o psicológico do enfermeiro nessa situação? Ah, é muito complicado, né? A gente está dizendo que está deixando a nossa dor em casa, os nossos medos em casa, para poder cuidar da dor do outro, empoderar o outro, né? Para ele vencer aquele medo e permanecer ali na luta pela vida dele junto conosco. Está sendo muito delicada essa questão, né, psicológica, porque naquele momento a gente está ali, está firme, a gente está encorajando, está empoderando para que ele possa viver, mas depois é triste, até a própria equipe, depois a gente se reúne e fica, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Né? Porque se continuar assim, essa sobrecarga de trabalho, como a colega disse aqui,
essa quantidade imensa de pacientes, a gente não tem mais aonde colocar. Como é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente chega uma hora que a gente não aguenta, lágrimas correm no rosto mesmo, a gente se desespera, mas daqui a pouco a gente se acalma, porque não tem muito o que fazer. E se todo mundo se desesperar, se todo mundo largar, quem é que vai cuidar da saúde da população? Então, a gente tem esse compromisso que, por mais, né, triste que seja, por mais difícil que está sendo, a enfermagem do Rio de Janeiro está sendo maravilhosa, né? Quando ela está arregaçando as mangas e está salvando vida todos os dias. É verdade, nossos parabéns aqui também, claro, nossa homenagem. Queria que você contasse um pouco como é que é a sua rotina de trabalho, no sentido de quantos pacientes, mais ou menos, você atende pessoalmente lá na UPA, como é que é feito esse cuidado todo, né, com esses pacientes para poder evitar a infecção, que acabou acontecendo já com você, né? Mas uma possibilidade de reinfecção, enfim, tem todo esse risco, né? É verdade, a gente não sabe se vai ter a reinfecção ou não, então os cuidados são o mesmo, a lavagem das mãos o máximo de vezes que for possível, né? A utilização correta dos equipamentos de proteção individual, que em inúmeras unidades não tem suficiente, né? Às vezes tem, não é o equipamento correto e acaba contaminando o colega, e às vezes realmente não tem. Tem vezes que o pessoal do Souza Guiar assume sem nenhuma máscara, né? Uhum, É uhum. só um exemplo, porque inúmeras unidades de saúde, infelizmente, estão assim. Então, está bastante complicada essa falta de equipamento de proteção individual, né? Porque a gente está ali para salvar vidas, mas a gente precisa preservar a nossa até para se manter no serviço, né? Verdade. É, E quando você chega, né, em casa em relação à vida pessoal, como é que você faz em relação à limpeza? Como é que é a sua rotina para poder tentar não infectar o seu filho, sua mãe, como você citou? É bastante complicado, né? Porque você chega, às vezes eu chego do SAMU de 24 horas, ou chego da UPA de 12 horas, e aí você tem que deixar todo o material fora de casa, já tem que lavar, né, a roupa ali mesmo no quintal, então já deixo o lisoforme, o sabão em pó, o balde ali no local específico, para antes de entrar já fazer a lavagem da minha roupa e do meu sapato, né, ou a desinfecção da bota, se for no SAMU. Já deixo tudo lá do lado de fora, já secando para a próxima passagem de roupa. E é muito complicado, porque isso às vezes demora de 1 hora a 1 hora e meia, né? Então você já chega cansado, ainda tem essa nova rotina, né? Porque você tem que fazer tudo de forma direita para também não se contaminar, porque é o sapato que você pisou no chão o tempo inteiro, é a roupa que você estava, né? É o macacão que você passou 24 horas. Então, assim, essa rotina minha está sendo de todos os trabalhadores da saúde. Fora que a gente tem que mudar vários hábitos, né? É, a gente está tendo que tirar, muitos trabalhadores estão tendo que colocar o filho na casa das suas mães. Eu, por exemplo, tive que vir para a casa da minha mãe, né? Por conta que não deu para conciliar. E muitas das vezes a gente fica longe da nossa própria família, né? Sem o nosso esteio, sem a nossa segurança familiar, para não contaminar a eles, porque nós sabemos que para gente, como aconteceu comigo, graças a Deus eu estou bem, né? Eu estou passando agora por novas avaliações, mas de tudo que eu passei eu estou bem. Mas nós sabemos que a gente pode contaminar um ente querido nosso e ele morrer, como já Uhum. aconteceu com outras pessoas. Quais foram os sintomas que você apresentou quando, né, você teve a certeza que você tinha coronavírus? Você precisou procurar o pronto atendimento, por exemplo? Como é que funcionou? Precisei. Eu tive muito calafrio, febre e um cansaço excessivo. Eu andava 2 metros e já estava cansada, mas um cansaço fora do comum, né? E aí comecei a ver que era algo diferente, que eu nunca havia sentido, que eu tinha que procurar. Aí eu procurei e fui muito bem atendida. Fui numa clínica da família do Rio de Janeiro, lá na Pavuna. Gostaria até de parabenizar os colegas que são funcionários de lá, porque fui muito bem atendida, eles foram bastante receptivos, né? E não tive nenhum outro problema específico com esse atendimento.
fui atendida, eles me deram inicialmente 7 dias de afastamento, e aí logo após que eu consegui o resultado do teste, peguei mais os 7 dias. Entendi. E a respeito das denúncias que você recebe dos enfermeiros, porque, gente, lembrando aqui que eu estou conversando com a Lívia Bellucci, ela é enfermeira e vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio, para quem está chegando agora. Então, além de atuar de frente, né, com a pandemia, ela também recebe diversas denúncias, ligações dos enfermeiros todos os dias. E queria saber quantas denúncias, mais ou menos, você tem recebido nessa época por conta, né, do coronavírus e quais são as principais reclamações dos enfermeiros? Na verdade, as denúncias, eu vou ser bem sincera para você, às vezes passa de 100 por dia. Tem dias que eu não consigo responder, né, o quantitativo de denúncia que a gente está recebendo. E o sindicato tem um canal direto de denúncia, tanto denúncia comum e tanto denúncia específica de falta de equipamento de proteção individual. E esse aumento, né, das denúncias acaba aumentando também a necessidade da gente estar nos locais de trabalho e de fazer as visitas fiscalizatórias e de mostrar, né, a necessidade de novos equipamentos de proteção individual e outras atribuições que sejam. Às vezes está faltando pagamento, né? Em alguns lugares teve o pagamento que saiu ontem, né? Que já era para ter saído lá no 5º dia. Em plena pandemia, a prefeitura fazer uma coisa dessa, né? É vergonhoso. Porque sabe que os trabalhadores estão na linha de frente e nada fizeram, né? Nem pagaram. E cada vez mais as denúncias aumentam. E tem denúncias de todos os tipos. Por exemplo, Nova Iguaçu, que é uma grande prefeitura, uma prefeitura que tem dinheiro, né? É a 3ª maior arrecadação. Eles deram um aumento por conta do coronavírus para quem trabalha no hospital de grande porte, deram para quem trabalha na maternidade, mas não deu para quem trabalha na atenção básica. Isso é um absurdo, porque nós sabemos que a porta de entrada de um doente é na atenção básica. Quem é que tem dor e febre vai para onde? Vai para um posto de saúde, ninguém vai para uma UPA por conta disso. Né? O próprio Ministério da Saúde está orientando que, primeiramente, procura atenção básica. Então, assim, a gente vê prefeitos, a gente vê governantes, né, que nesse caso foi o Rogério Lisboa, que não valoriza os trabalhadores, né? Não valoriza toda a classe trabalhadora, porque não é onde ele está, é o serviço que ele executa. E a enfermagem vem executando um brilhante trabalho em todas as áreas, seja ela na atenção básica, né, que é a atenção primária, seja ela na secundária, seja ela na terciária. Nós estamos em todas as áreas e lidando, né, com a pandemia nessa linha de frente. Então, todos têm que ser valorizados. E o que está faltando principalmente de material? Eu sei que o recomendado é usar a máscara N95, mas só está tendo a máscara para quem está atendendo paciente com coronavírus? Como tem sido essa questão dos equipamentos, dos EPIs? A questão dos EPIs está muito complicada. Primeiro, que a gente entende que deveria ter um único e específico protocolo, né? O do Ministério da Saúde que vai ser utilizado, então que seja ele, e que só faça daquele jeito. Mas aí o Ministério da Saúde fez um protocolo, o hospital A fez um, o B fez outro, a prefeitura tal fez outro, e assim eles vão se adaptando com o que eles têm, não com o que é correto. E o Ministério da Saúde, por sua vez, ele não fixou que tinha que ser dessa forma e dessa maneira, né? Então, isso está muito ruim, essas divergências, porque com a pandemia do coronavírus, ninguém pode fechar ninguém no auditório e fazer treinamentos, né? A gente não pode colocar lá 50 enfermeiros e fazer um treinamento como seria com qualquer outra instrução, né, de uma doença nova e tudo mais, por conta da própria contaminação e aglomeração. Então, minimamente tinha que se ter um protocolo único, mas não, eles acabam adaptando, né? E aí fica muito complicado. A N95, ela está bastante escassa, está sendo feito um mau uso, né? Muitas das vezes a gente, após a intubação, a gente não consegue fazer a troca dessa N95 em todas as unidades, né? Porque depois que você participa de uma intubação do paciente, é o momento que ela está mais contaminada. Então, você tem que retirar, realmente descartar.
Só que, infelizmente, após o descarte, vem a nova luta de buscar uma nova máscara para ter toda aquela situação. Então, bastante complicado. Uma outra coisa que também falta muito e que tem uma divergência muito grande é o avental impermeável, porque ele tem que ser minimamente a gramatura 40, né? Porque tem um avental comum que ele não é impermeável, então ele te molha e ele te contamina. Uhum. Esse gramatura 40 é uma escassez, então o plantão são 8. Ah, só pode dar para 4 da equipe. Mas é grave, a gente Nossa. precisa entrar lá. Ah, não, só para 4. Ah, não, só para 2. Mas, gente, não tem como só 2 entrar, porque são muitos pacientes. Às vezes a gente precisa de ajuda para virar um paciente, para levantar o paciente. O maqueiro não pode entrar porque não está paramentado. Então a gente faz serviço de maca lá dentro, né? Uhum. E tudo acaba complicando o nosso serviço, que já está minimamente o dobro. Então é muito complicado essa escassez de material e muitas das vezes até a falta mesmo dele. E de fato está faltando uma valorização, né? Tanto eu acho que dos governos, né? Como você citou, o problema com prefeitura, quanto da própria população, muitas vezes, né? Aqui no Rio, a gente teve uma aderência ao isolamento social que não foi a ideal, né? Como é que você se sente quando você sai de um plantão e abre o jornal e tem foto das pessoas na praia, foto das pessoas nos bares? Como é que é isso para vocês profissionais de saúde? Nossa, eu tô até rindo porque a gente comenta muito isso, assim, é desesperador. A gente ri de nervoso e de desespero, porque as pessoas não têm noção do que a gente passa lá dentro, de ver em quem que vai botar o oxigênio, cadê a peça para poder duplicar aquela saída, não tem maca, vai ter que botar na cadeira, não tem cadeira conforto, vai ter que botar sentado na cadeira comum até a gente desocupar uma maca, até tirar um óbito da sala vermelha e a gente reposicionar todo mundo, né? E isso não é só nas UPAs, nos hospitais também de grande porte está assim, visto que a gente tem uma lista aí de mais de 300 nomes para ocupar um CTI. Então, não é o que eu digo, né? São as estatísticas verdadeiras. Então, as pessoas não conseguem ver isso e trazer para a vida delas, porque mediante tanto perigo. A gente sai, quando a gente vem, a gente fica desesperado, vê as pessoas na padaria tomando café, a outra tomando cervejinha no bar, né? Mais de 70 anos, a mesa cheia tomando cervejinha. E a gente sabe que esse não é o momento, vai para tudo ter o seu momento. Só que, assim, pessoas do grupo de risco, as que chegam mais graves, né? Que são os idosos, acima de 60 anos, lá, tranquilo, numa mesa de bar, como se nada tivesse acontecendo. Pra gente é desesperador. Porque a gente sabe, a gente tem certeza que, infelizmente, não tem respirador para todo mundo. E, infelizmente, não tem leito para todo mundo e nem oxigênio para todo mundo. Isso traz um desespero muito grande pra gente. A gente se sente muito impotente. Parece que a gente está enxugando gelo, né? E parece Uhum. às vezes que a gente está mentindo. Porque as pessoas não acreditam da forma que deveriam acreditar. Não acreditam na gravidade da doença, né? Acho que ainda não levamos a sério a gravidade dessa doença. E aí, por isso que é bom escutar você falando, porque eu acho que as pessoas, eu não sei, esquecem muito do que tá acontecendo nesse momento em relação a esse vírus. Não é só uma gripezinha, né? E queria te perguntar sobre as denúncias que você recebe, quais são as principais unidades de falta de equipamentos, né? As unidades com mais gravidade. A gente tem um problema muito grande no Salgado Filho, né? A gente tem problema no próprio Souza Aguiar, que é uma das maiores unidades, né, da rede municipal. A gente tem problema também no Ser Leblon, na rede federal, né, no todo, Bom Sucesso, Andaraí, no Hospital da Lagoa, e na maioria das vezes na rede estadual no todo. Só que a gente faz as denúncias, né? A gente denuncia, coloca na mídia, fala no jornal, vai para a televisão, e aí, vergonhosamente, a secretária de saúde, o secretário estadual, não está faltando material lá.
Não, lá não está faltando material, tem tudo para dar e vender. Sendo que ele não está indo lá fiscalizar se o OS que ele contratou está comprando equipamento de proteção individual. Sendo que ele não está indo fiscalizar se realmente o que está sendo comprado é aquele que vai proteger o profissional ou se é uma máscara que não era nem para ser utilizada, né, como barreira para gotículas, como barreira para um agente biológico. Então, a gente faz as denúncias e eles agem como se tivesse tudo normal. Se tivesse tudo normal, será que teria mesmo 20 mortes, superando os maiores países que já até passaram pela pandemia? Não seria, né? Não seria dessa forma. Não teriam tantas mortes se tivesse tudo bem, se a gente tivesse todo mundo trabalhando com equipamento de proteção individual. Então, isso tudo reflete na nossa própria vida mesmo, porque é aquela coisa, ou tá vivo ou morto. Uhum. O que ela citou, gente, o número de 20 mortos, em relação ao número de enfermeiros aqui no estado do Rio que já faleceram confirmados, né, com coronavírus. Mas quantos enfermeiros que o sindicato estima que já foram infectados e que até já morreram devido à doença? Pelo menos 2.400 já foram, né, infectados, já tiveram afastamentos do local de trabalho. Lembrando que esse número, ele não é todos confirmados com coronavírus, porque foi aquilo que a gente falou inicialmente. Como não tem os testes, a maioria dos enfermeiros não estão conseguindo testar, o que é uma vergonha para o Estado e município, e para a rede federal e privada, porque obrigatoriamente esses trabalhadores deveriam ter minimamente acesso aos testes. Uhum. Então já são mais de 2.400 afastamentos e mais de 20 mortes na enfermagem. Você colocou que esse número de infectados ainda pode ser 5 vezes maior, é isso? Exatamente, esse número pode ser muito maior, porque isso é o que nós temos na estatística, né? Só que o estado é muito grande, muitos locais não estão informando esses afastamentos, né? A rede privada também, ela está afastando, mas não está tendo total informação, fora as prefeituras que têm aqueles contratos de trabalho informal, né? Que é uma vergonha também, mas até hoje eles não fazem concurso e mantêm esses contratos e muitas das vezes não entra na estatística. Então ainda pode ser muito maior do que isso que nós temos hoje. E fora a sobrecarga de trabalho que a gente está vendo nos ambientes, se dá, né? Primeiro que eles já sempre trabalharam com uma escala mínima, né? O dimensionamento de profissionais ele é péssimo. Então, com a escala mínima já é ruim de trabalhar. E dentro dessa escala mínima, se tiver afastamentos, fica pior. E aí o serviço tem deficiência e a qualidade dele para com os pacientes é a mesma coisa. E quem está lá é quem paga o pato, né? Infelizmente. Nesse sentido de jornada de trabalho, você tem trabalhado muito mais do que antes da pandemia, é, tem dobrado a sua jornada de trabalho. Como tem sido isso em relação a você e também aos outros enfermeiros? Com certeza, a gente vem trabalhando assim, às vezes 4, 5 vezes mais. Muitas das vezes não dá para fazer as questões burocráticas, né? No plantão passado mesmo a gente falou, a gente vai abandonar tudo que é burocracia, a gente vai fazer a assistência e a transferência, né? Que é uma prioridade, que todos estão esperando ali um leito com dignidade em um hospital, né? De grande porte. Então a gente teve que abandonar toda a burocracia e fazer só aquilo, né, que desse respeito diretamente à assistência do paciente e à transferência, que era o que era prioridade. E nesse momento, não é porque as coordenações não deixam ou porque tem alguém assediando, até tem, mas no nosso caso não é isso. Por exemplo, tem dia a gente não consegue jantar, né? Então quando a gente vai pedir alguma coisa para comer, ela já é lá para meia-noite, 1 hora da manhã, que é a única hora que a gente consegue se dividir para poder comer alguma coisa. Às vezes até para ir no banheiro, né? O índice de infecção urinária, a gente até estava conversando isso, que o índice de infecção urinária está aumentando porque a gente não está tendo tempo para ir no banheiro. E para você ir no banheiro, você tem que tirar toda a paramentação, porque senão você se contamina. E aí, até você tirar aquilo tudo, você prefere fazer aquilo que foi emergência, né? Conectar todo mundo no oxigênio, ver se está todo mundo ok, fazer o reposicionamento do leito e todas as outras atribuições que a gente tem
antes de ir ao banheiro. Então, até para ir no banheiro tá complicado nesse período. Uhum. Pessoal, só para lembrar, quem está chegando agora, eu estou conversando com a enfermeira e vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio, a Líbia Belucci. E quem tiver pergunta, eu estou vendo que tem muito enfermeiro aqui colocando quais são os locais, as unidades de trabalho. Quem tiver pergunta ou quiser falar também um pouco da rotina e quiser comentar aqui, a gente vai ter um tempinho também para ler as perguntas de vocês. E queria te perguntar, Líbia, qual foi a história que mais te marcou, tanto para você, como enfermeira, como também vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Alguma história que eu sei que muitas pessoas te ligam, né, que não tem nem com quem conversar, e aí te ligam para poder falar do que está acontecendo. E aí queria que você contasse um pouco para a gente, assim, duas histórias, uma história tua e de algum outro enfermeiro que tenha marcado nesse tempo. Eu vou contar uma história triste e uma alegre, né? A história triste foi que depois que o José da Fonseca, que é o vice-presidente do TRT do Rio de Janeiro, cassou a liminar, as gestantes, o pessoal do grupo de risco se desesperou de uma forma muito grande, né? E é realmente desesperador. Nós, todos os diretores do sindicato, a nossa presidente está aqui na live também, vários diretores, e todos os nossos diretores, a gente ficou desesperado, né? Sem ter o que fazer. A gente conversou com todos os desembargadores possíveis e impossíveis que a gente tinha contato. A gente pediu ajuda para todo mundo, né? Mas infelizmente essa liminar foi cassada. E aí teve enfermeiro que me ligou, uma pessoa específica ligou chorando, gritando, dizendo o seguinte, que já que era para morrer na linha de frente, não ia ter direito à vida, que ele preferia logo se matar, porque do jeito que estava desesperador, né? Já que é para morrer, ele vai fazer logo isso, porque ele está morrendo aos poucos, todos os dias, não dorme, não se alimenta, não tem condições mais de viver dessa forma, é o medo o tempo inteiro. Morreu um, morreu outro, morreu vários do hospital que ele trabalha. Então, assim, isso foi uma história muito ruim, que a gente teve que reverter, conversar muito, né? E a gente para tudo para poder fazer uma coisa dessa. É muito difícil a gente ver um trabalhador que doou a vida toda, né, pelo serviço, pelo processo cuidar, ter que passar por isso, pela insensibilidade da justiça, que deveria fazer justiça para os trabalhadores, né, porque o grupo de risco é para qualquer pessoa, independente dele ser ou não, da enfermagem, independente dele ser ou não profissional da saúde. Agora, quando ele está na linha de frente, ele tem muito mais risco. Então, isso foi muito ruim. Agora, uma história maravilhosa que marcou as nossas vidas, né? Que foi assim, que deu um gás para a gente poder sobreviver, que é a história do técnico de enfermagem Evandro, né? Que ele trabalha no Albert e trabalha lá no Getúlio. E é uma pessoa que estava sempre com a gente, em todos os lugares, nas lutas e tudo mais. E o Evandro foi internado no Hospital da Posse, né? E todo dia, o Evandro foi internado, tá grave. Resumo, a gente conseguiu ir até lá. Não podemos entrar porque ele estava no container do Covid. Mas a gente gravou um vídeo para que ele visse lá dentro e soubesse, né? Ele estava muito depressivo, não conseguia muito falar com as pessoas. E a gente acabou gravando esse vídeo, pedindo para mostrar. Aí, quando a enfermeira foi lá e mostrou para ele ficou mais feliz, mais contente. Só que, infelizmente, depois daquilo, ele foi entubado. Ficou mais de 17 dias entubado. Ficou gravíssimo, conseguiu uma transferência para o Hospital do Cérebro. E tem mais ou menos uma semana que ele saiu de lá bem, voltou a andar, já está na sua casa. E isso, assim, para a gente foi maravilhoso, porque a gente viu tantas pessoas morrendo, né? Tantas pessoas sem direito a uma sobrevida, né? A um novo recomeço. E tivemos essa vitória aí na enfermagem, que foi o Evandro. Então, isso marcou as nossas vidas, né? Nos deu muito mais esperança. E foi muito legal ter ele de volta pra gente. Ai, que ótimo, muito legal ver essas histórias. Eu não conheço o Evandro, mas mando um abraço, muita saúde, que ele se recupere aí, melhor ainda. E, e você que teve coronavírus, queria te perguntar do seu desenvolvimento da doença. 2 semanas depois, você não sente mais nenhum sintoma? Ou você ainda tem alguma coisa, por exemplo, dificuldade para respirar, alguma coisa assim?
Infelizmente, sim, eu tô bem, né, fisicamente, já voltei a trabalhar, só que ao esforço eu ainda tenho uma dispneia, uma falta de ar, né? Eu me sinto muito mais cansada. Eu estou, inclusive, reavaliando como é que eu vou me comportar aí. Já estou indo nos especialistas para que eles possam reavaliar a questão da minha saúde, né? Porque de qualquer forma já fui em um e que ele disse que pelo menos aí de 1 a 2 meses para ficar tudo bem, mas que isso pode aumentar e vou estar novamente buscando aí os especialistas para poder ver. Mas a princípio eu estou bem, porém um cansaço diferenciado ao esforço, né? Uhum. E para a gente terminar, você quer deixar algum recado para os enfermeiros, para o público que está assistindo a gente? Você pode reforçar também a questão da live de vocês hoje. Ah, sim. Primeiro, parabenizar, né, toda a classe trabalhadora da enfermagem, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, os nossos estudantes, tem alunos meu aqui, tem professor meu aqui também, isso é muito importante para mim, que são pessoas que participam da minha formação, tem pessoas de fora, como a Tatiana, pessoas que reconhecem o nosso trabalho. Né? Então, parabenizar toda a classe trabalhadora da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, os estudantes, os professores, que são quem forma, né? Os profissionais, e dizer que é muito importante a gente ter pessoas como a gente, que deixa a nossa dor em casa para poder cuidar da vida do outro e para poder dar uma sobrevida para esses pacientes. Os enfermeiros, os profissionais de enfermagem em geral no Rio de Janeiro estão de parabéns, porque mediante a toda essa crise, a gente não se acovardou e a gente está lá na luta, lutando pela vida, né? E a gente está prestando uma assistência com qualidade. Então, parabéns a todos, Deus nos abençoe e nos mantenha vivo para quando o coronavírus passar. 17 horas nós teremos a live do Sindicato dos Enfermeiros, né? Lá no nosso site, no nosso Facebook, na página do Facebook, Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, e a gente conta com todos para que a gente possa juntos aí fazer uma homenagem para os colegas que já se foram e fazer uma homenagem, porque hoje é dia de luto e de muita luta. Porque, Luana, a enfermagem, hoje ela está sendo muito vista, né? Só que ela não é valorizada. Infelizmente, a gente tem lutas de mais de 30 anos. A gente tem as nossas 30 horas, que até hoje não foi aprovada. Então, a sobrecarga de trabalho é muito grande, porque quem trabalha 12 por 36 na rede privada, por exemplo, né? Principalmente rede DOR, rede casa, esses trabalhadores eles são muito sobrecarregados. Então, a gente tem a luta histórica das 30 horas que precisa ser aprovada, a gente tem a nossa aposentadoria especial que precisa ser aprovada, a gente tem um piso salarial nacional digno que tem que ser aprovado. Então, hoje é dia de luto pelos que morreram e luta para aqueles que estão dentro da nossa categoria e que precisa de valorização, porque aplauso é muito importante, mas valorização por parte dos governantes, dos donos dos hospitais e das grandes clínicas é o que vai fazer a classe trabalhadora da enfermagem se manter firme na luta. Então, a gente conta aí com vocês da imprensa para poder divulgar, né, as nossas maiores lutas nacionais e de sempre dar espaço aos trabalhadores da enfermagem para que a gente possa estar colocando que é muito legal, é muito bonito, mas temos problemas e que os governantes precisam se debruçar para resolver. Porque não adianta só dizer que reconhece, ele tem que reconhecer e valorizar. E valorização é o que a enfermagem está precisando nesse ano de 2020. Líbia, muito obrigada, te agradeço muito pela participação. Queria agradecer também a todo mundo que assistiu, parabenizar mais uma vez os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros nesse Dia Internacional dos Enfermeiros. E eu queria lembrar ao público, todo mundo que está assistindo, que a melhor forma da gente homenagear esses profissionais, essa categoria, hoje, em toda essa pandemia, é ficando em casa, cumprindo o isolamento social, porque a gente pode ficar em casa, mas eles não. Então, vamos valorizar, também tentar valorizar da nossa forma, né? E, claro, cobrar sempre dos governantes como população e como imprensa. Gente, essa entrevista ela vai ficar salva aqui no Instagram do Jornal Dia. Então, quem não conseguiu participar,
Se você conhece alguém que queria ter visto, mas não conseguiu, depois você manda o link, vai estar aqui disponível no Instagram. E queria lembrar a todos vocês também que semanalmente está tendo live aqui no Instagram do Jornal O Dia. Então, fiquem sempre atentos, são sempre assuntos interessantes. E agradeço muito. Um abraço para todos. Obrigada, Líbia, mais uma vez. Parabéns. Obrigada, Um Luana. beijo. Um abraço para todos. Obrigada por terem assistido. Obrigada.